Olá, tudo bem? Meu nome é Rogério, eu sou membro aqui da Igreja da Vila Planalto, fui convidado para o Testemunho Vivo e venho aqui contar para os irmãos um pouquinho da minha trajetória até chegar aqui. Eu sou mineiro, natural de Belo Horizonte, tenho 63 anos e estou aqui no estado há cerca de 35 anos. Eu venho de uma família humilde, né? Meu pai era engraxate, minha mãe lavadeira. E nós tivemos uma infância boa dentro do limite da pobreza, né? Me divertia muito, tinha muitos amigos. E era uma infância rígida, em que a educação dos pais era sim senhor, não senhora. Eram outros tempos, né? Mas por todas as correções que eu recebi durante a vida, eu agradeço aos meus pais por elas, porque elas me fizeram o que eu sou hoje e tudo que eu vivi na minha vida. Na minha adolescência eu busquei já conhecimento através do estudo, né? Embora eu não gostasse muito de estudar, às vezes eu tinha problemas na escola e chegava em casa e já apanhava, né? Com certeza, aqueles tempos eram outros, né? E uma adolescência relativamente tranquila, feliz, porque desde cedo a gente começou a trabalhar, né? Naquela época a gente trabalhava cedo. Eu fui vendedor de doce, vendi salgado nas ruas, fui engraxate, dentro da educação padrão, né? Das famílias daquela época, dos anos 50 e 60, né? E na minha caminhada até a juventude, né? Foi trabalho, estudo, com muita dificuldade, porque o estudo não era o meu forte, né? Então eu tive uma juventude também tranquila. E eu era uma pessoa, como muitos sabem, né? Bem comunicativa, tinha muitos amigos. E eu estava sempre envolvido em festas, em reuniões, futebol. Tinha muitos amigos, né? Inclusive os tenho até hoje, lá em Belo Horizonte. E nessa minha juventude eu namorei bastante, eu conheci várias namoradas, né? Mas o namoro daquela época não é o de hoje, né? O namoro daquela época eu namorava a menina, o pai e a mãe também, né? Então era assim os namoros, né? E para você ganhar um beijinho era a coisa mais difícil e tinha que ser escondido. Então essa foi a minha juventude. E eu, na educação que meu pai me deu, ele sempre falou comigo desde muito cedo, falou comigo e com meus irmãos, eu tinha mais 4 irmãos. Ele falava, eu não quero, se vocês fumarem ou beberem, só se for com o dinheiro de vocês. Se eu ver alguém te oferecendo ou pedindo algum desses cigarro ou bebida para alguém, vocês vão apanhar. Então eu nunca fumei na minha vida. Mas aos 18 anos eu comecei a beber. Comecei a tomar uma cerveja na casa de uma namorada que eu tinha. A mãe dela não podia beber, que o marido não deixava, ela comprava como se fosse para mim. E foi ali que eu comecei a beber. E aí eu fui, ao longo da minha vida, trabalhando, e aos finais de semana eu virava um gênio, né? Eu entrava na garrafa e só saía na segunda-feira para ir trabalhar. E foi tocando a vida, né? E nessas andanças de namoro para lá e para cá, aos 22 anos eu me casei muito precocemente. Inclusive até no meu casamento a minha mãe nem foi, porque ela já falou para mim que não ia dar certo. E eu casei, então a minha esposa à época, né, ela bebia tanto ou mais do que eu, né? Então imagina um casal um casal bêbado aos finais de semana. Quando eu tinha 22 anos, depois de 2 anos de casado, ela ficou grávida, né? E aos 22 anos eu tive a minha primeira filha, a Jéssica. E a gente continuava tocando aquela mesma vida, final de semana, cachaça, aquela coisa toda. E eu era tipo, vamos dizer, como a minha esposa hoje fala, Isabel, né? Era tipo Pedro, né? Explosivo, não pensava para falar. Mas aquela pessoa que estava sempre presente era o que tocava as animações de festas e tudo, né?
Então a família dela começou a se meter na nossa vida por causa disso, por causa das farras, mas apesar de tudo a gente cuidava bem da nossa filha. E numa dessas intromissões, né, eu tive um atrito muito feio com a família e acabei brigando com o pai dela. Na realidade, uma briga de agressão física mesmo, né? E em função disso, pressionaram ela e fizeram com que a gente se separasse. Então eu me divorciei logo depois, um mês depois da minha segunda filha ter nascido. E eu fui para casa da minha mãe, né? Então foi uma dificuldade muito grande, porque eu era muito apegado às minhas filhas, né? E sou até hoje, né? Então eu sofri muito por ficar longe delas. Então eu tinha a oportunidade de pegá-las ao fim de semana, mas todo fim de semana, quando eu ia buscar as meninas, era uma briga. Com a família dela, com ela, com os ex-sogros, né? Então era complicado. Então foi um período muito difícil, eu estava desempregado e diante dessa confusão toda, né? E eu cheguei num limite que eu não aguentava mais. E como eu estava desempregada, tive problemas também no relacionamento com meus irmãos em função disso, né? Então surgiu uma oportunidade de ir embora de Belo Horizonte. E qual lugar que eu fui convidado a vir? Para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Peguei um ônibus e 24 horas de viagem, sem dinheiro no bolso, apenas que eu peguei a melhor roupa que eu tinha e vim para cá. Eu era mecânico industrial, trabalhei na Fiat Automóveis, CEMIG, então eu tinha meu conhecimento profissional era mais na área industrial. No entanto, quando eu cheguei aqui, qual foi a surpresa? Aqui não tinha indústria. Mas como eu nunca tive preguiça, né? E não era muito burro, né? Então eu falei, eu vou me virar. No primeiro dia que eu cheguei, no domingo aqui à noite, naquela rodoviária antiga, né? Fiquei assustado, aquela rodoviária feia, né? Era feia, né? Aquela rodoviária. Então ali eu me pedi informação, fiquei num hotel ali, Hotel Tupi, ali até próximo à casa do irmão Luiz ali, do Alessio. O Hotel Tupi, fiquei ali uma noite. Então ali eu gastei meu último dinheiro que eu tinha. E na manhã da segunda-feira, pus a minha melhor roupa, deixei as malas lá e saí pela cidade procurando emprego. Naquela época a gente preenchia a solicitação de emprego. Então eu fui em todas as lojas ali da 14, até chegar na Barão, onde um salão de beleza, de cabeleireiro que tinha ali, o senhor me informou que em cima ali do Bar do Zé tinha uma empresa financeira. Fui lá, fiz o cadastro e consegui um emprego. E onde ficar? Aí quando eu voltei ao hotel, eles me informaram que tinha uma pensão ali perto. Aí eu fui até lá, conversei com o dono da pensão e contei a minha história e ele deixou que eu ficasse lá para pagar depois quando eu começasse a receber meu salário. E aí começou a minha jornada aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Isso foi em 83. Nesse período eu surgiu o concurso para a Polícia Civil, eu fiz o concurso, passei no concurso e em 84 começou o curso da Academia de Polícia. E nessa época eu conheci a Isabel. A gente se conheceu desde o final de 83, quando ela também foi trabalhar na loja em que eu prestava serviço, lá pela financeira, ali o Bigolim. E ali a gente se conheceu, né? E sem nenhuma pretensão, eu era muito brincalhão com todo mundo, né? Então, onde eu chegava, eu fazia festa mesmo, né? Então, no ano de 84, eu iniciei a Academia de Polícia e entrei para a Polícia Civil. E aí eu já estava namorando com a Isabel, em 84. Aí eu fiz a academia aqui mesmo em Campo Grande e a seguir eu fui para Coxim. Então, imagina eu, né? Cheguei aqui, não tinha nada, de repente eu tinha um revólver e uma identidade de policial na mão. Eu estava com o poder na mão. E continuava da mesma forma, bebendo. E a Isabel aguentando toda essa situação. E, além de tudo, ela aguentava que eu bebia e chorava de saudade por causa das minhas meninas, né? Foi um período muito difícil de ficar longe delas. E eu tive a oportunidade de ir uma vez só
nesse período até 84 para vê-las lá em Belo Horizonte. Então, depois da academia, eu fui para Coxim, fiquei lá mais um ano lá, trabalhando lá, mais ou menos um ano, né? E sempre bebendo e cheio de poder, né? Era policial, cheio de poder. Falar em Deus, isso nunca foi a minha... Eu nunca ouvi falar de Deus, nunca ouvi falar de Bíblia, de Jesus. Eu sabia o que todo mundo sabe, que existe um Deus, uns acreditam, outros não, e que a vida é isso aí, vamos tocar a vida. Então, depois desse período que eu estava lá, eu fui para Ponta Porã, fui transferido para a fronteira. E lá era uma época em que morria muita gente, a gente começou a fazer operações lá muito perigosas, trocava tiro quase sempre lá na fronteira, então foi um período bem difícil. E aí, com a nossa equipe lá, eu me especializei em apreensão de carro roubado. Então, quando eu bati um olho no carro, eu já tinha a noção de que era um carro roubado. E exercia todo o poder de polícia que tinha naquela época. Não queria saber de nada, era viver a vida, ir lá ver minhas meninas. E comecei a ter problemas com a bebida no trabalho, comecei a ter problemas com a bebida no relacionamento com a Isabel. E nesse inteirinho também, com certeza fazendo coisa errada, né? Arrumando namorada aqui, outra ali, e sempre arrumando confusão, tudo por causa da bebida. E em 87, eu estava namorando com a Isabel, né? Aí nós resolvemos casar. E a gente foi nos casamos e ela foi para Ponta Porã comigo, né? Na realidade, a gente não casou naquela época, a gente juntou, né? Fomos para Ponta Porã, eu levei minhas meninas passar uns dias lá comigo, né? E ficamos lá. De 87 até... Inclusive foi lá que ela fez o concurso para Caixa Econômica. Aí em 88 eu fui trabalhar em Sete Quedas, então como uma cidade muito ruim, ela veio para cá. E eu continuava na mesma rotina de bebida, aquela coisa outra, discussão, sem querer saber de Deus. Deus não existia para mim. Então depois eu consegui transferência para Campo Grande. E quando nós viemos para Campo Grande, a minha transferência veio para cá e eu fui trabalhar em Bandeirantes. E eu ia quase todo dia para Bandeirantes e voltava. E como a minha experiência com roubo de carro, essas coisas, e conversando com as pessoas lá em Bandeirantes, fiquei sabendo uma rota de passar cabrito, que é o chamado carro roubado, cabrito, né? Então resolvemos fazer algumas operações e apreendemos alguns carros. Então era um fluxo muito grande de carro roubado que vinha de São Paulo, passava por Camapuã e ia até Corumbá pela Transpantaneira. E tivemos muito sucesso nesse trabalho. Até que um dia nós apreendemos em torno de uns 30 carros. No mesmo dia era eu e mais 2 colegas. Apreendemos 30 carros. Só que quando nós saímos da estrada onde estávamos com os carros apreendidos, e juntamente com as pessoas que estavam lá, ao sair para ir a Camapuã, para ligar para Campo Grande, para chamar reforço, o delegado de lá chegou e nos prendeu a todos, como se nós estivéssemos envolvidos com roubo de carro. E isso me levou, mais 2 colegas, para a prisão. Isso foi em agosto de 88. Agosto de 89. E aquele famoso caso Camapuã saiu até no Jornal Nacional. E advogado, aquela coisa toda. Então, de agosto de 89 até 16 de maio de 90, eu fiquei preso. E nesses momentos foi um dos maiores sofrimentos da minha vida. Prisão, distante de todo mundo. Eu não queria que a minha mãe soubesse, nenhum familiar meu soubesse. A Isabel passava por humilhações para mim vir me visitar, porque ela já estava trabalhando na Caixa lá em Ponta Porã, onde já tinha feito o concurso. Então foi um momento difícil da nossa vida. E eu ali, a única coisa que eu pensava era sair dali, tocar minha vida. Eu não tinha envolvimento com nada, nem os colegas, né? E depois foi provado que
o delegado lá de Camapuã, que tinha envolvimento com mais uma equipe aqui de Campo Grande, que estava envolvido nesse roubo de carro, trocando por droga em Corumbá e assim por diante. Então, esse período foi muito difícil. E lá na cadeia eu achei, tinha uma Bíblia, aquelas bíbliazinhas cinza, clarinho, que só tem um Novo Testamento, né? E de vez em quando eu lia ali e conversava com Deus, né? Aí comecei a conversar com Deus. Por que eu estou aqui? Eu estou inocente, não fiz nada de errado, estava tranquila a minha consciência, mas cadeia é cadeia. Foram de momentos difíceis. E via todo o sofrimento da Isabel, sozinha, lá numa cidade estranha, né? E o marido aqui em Campo Grande, então foi um momento muito difícil. E quando eu saí de lá, fui para Ponta Porã, voltei para Ponta Porã, onde eu era lotado. Quando eu saí da cadeia, 16 de maio de 90, eu fui para lá. E até em função todo o sofrimento que a Isabel passou, uma que eu coloquei na minha mente, que se um dia a gente tivesse uma filha, ia chamar Isabela em homenagem a ela, por tudo que ela passou. Então, em 90, voltei para Ponta Porã e, assim, já desgostoso da situação da polícia, eu nem fui trabalhar mais. É como eu tivesse abandonado a função. Inclusive, até respondi a inquérito, processo administrativo, né? Por abandono do carro, que eu estava lotado em Bandeirantes, estava em Ponta Porã. Eu pedi transferência para ver se mantinha o emprego, enfim, saiu a minha exoneração no final do ano de 90. E nesse inteirinho eu fui trabalhar na TV Ponta Porã, de motorista, e continuava bebendo. E aí a Isabel conseguiu transferir, nasceu a Isabela em 91, né? 16 de maio de 91 ela nasceu também. E nós continuamos a nossa vida lá, e eu bebendo muito, e a dificuldade de emprego começou. Aí a gente veio para Campo Grande, ela pediu transferência para mim ver se conseguia trabalho aqui, e nós viemos para cá, morar em Campo Grande. E ficamos aqui, ela trabalhava na Caixa Econômica ali da Bandeirantes, e a bebida sempre atrapalhando. Começou os problemas acontecendo no nosso relacionamento e de trabalho, através da bebida, por causa da bebida. E eu não me controlava, quando eu começava eu não parava mais. Então, fui pulando de emprego em emprego, até que a gente separou várias vezes. Eu consegui um trabalho, fui para Belo Horizonte, depois que a gente separou, voltei. Então a gente se reconciliou, consegui um trabalho numa empresa de cobrança aqui em Campo Grande, onde eu galguei alguns cargos importantes na empresa, né? Fui até gerente. E essa empresa, ela abriu uma filial lá em Dourados, e eu sempre bebendo e dando problema de relacionamento. A Isabel cansada já dessa vida de beber, discussão, briga com os parentes dela, discussão com as pessoas, então fazendo coisas, negócios mal feitos, né? Então eu via que não tinha jeito. E a religião era a última coisa. De vez em quando a gente ia à missa ali na igreja de São Justo Tadeu, mas uma coisa assim social, né? Para dizer que foi a missa. E numa dessas que a gente separou, eu fui trabalhar em Dourados, que a empresa abriu filial lá, e fiquei por lá. Aí eu via as meninas, voltava, e eu tive um outro relacionamento lá que causou todo o problema na nossa família. Separação mesmo. Aí eu vinha para ver as meninas, né? Mas eu sempre gostei da Isabel, então ela não aceitava. E com toda essa confusão, já tinha a Juliana, as meninas pequenas, o pai longe, ela sozinha aqui para tocar a vida, cuidar das meninas. Ela conheceu uma pessoa super importante na nossa vida, a irmã Edna, que veio com certeza ficar um tempo aqui em Campo Grande, com certeza para nos alcançar. Ela foi usada por Deus. Ela conheceu a Isabel lá na agência, e a Isabel se aproximou dela, a Isabel falando dos problemas nossos, e ela começou a estudar a Bíblia com a Isabel. E quando eu vinha, às vezes, a Campo Grande no final de semana, lá estava a Edna, de prontidão para nos ensinar
estudo da Bíblia. E a Edna tinha um cultinho no domingo de manhã, aqui na igreja do bairro. Todo domingo, 6 horas da manhã, a Edna passava ali no apartamento que a gente morava, na Alexandre Fêmea, ali pertinho da Caixa, e ela morava na mesma rua, nos chamando para ir para o culto. Vê se pode. Eu doido para tomar uma cerveja e a Edna me chamando para ir para um culto, 6 horas da manhã. Vê se é hora de levantar para ir para o culto. E eu ia com ela, para agradar a Isabel, né? Eu ia, chegava a assistir o culto. A Edna, uma excelente professora bíblica, com cultos maravilhosos. E aquilo foi devagarzinho, foi me impactando. E não era só o cultinho. A Edna era, pensa numa missionária dedicada. Ela viu que eu era osso duro de roer. Então a gente saía do cultinho, quando a gente voltava, ela vinha junto com a gente. Aí eu chegava no apartamento ali, eu pensando que a Edna ia embora para casa dela. Não, a Edna parava, falou, agora nós vamos estudar a Bíblia. Eu falei, mas nós não acabamos de sair do culto? Não, vamos estudar a Bíblia. E aí ela ficava mais ou menos mais 1 hora estudando a Bíblia com a gente. Então, assim foi. E depois de algum tempo, a gente se reconciliou. Eu saí da empresa lá em Dourados, vim para Campo Grande. E a gente começou a frequentar o bairro. E eu continuava do mesmo jeito, bebendo do mesmo jeito. E continuava frequentando o bairro ali. Só que eu falava para assim, eu vou na igreja lá. Só que é o seguinte, não vou tirar minhas joias, eu vou com a roupa que eu quiser. Não tem esse negócio de ficar terno, essas coisas. Não, eu vou do jeito que quiser. Se alguém falar alguma coisa comigo, eu nunca mais vou lá. Mas todo sábado eu estava lá. Eu estava lá no sábado, mas à tarde ia tomar minha cervejinha. Aí, para variar, a Edna foi embora de volta para a Bahia, né? E quem que pegou no meu pé? Moacir Lacerda. Começou a me pôr debaixo do braço para ensinar a Bíblia, juntamente com o Valdemir, o Nego, né? Aí montaram um pequeno grupo em casa, eu estava, bem dizer, cercado, né? Então, montou um pequeno grupo em casa do Valdemir, a gente estudava a Bíblia no sábado à tarde. No sábado à tarde também, o Moacir às vezes me pegava para ir dar estudo bíblico e ia me ensinando, né? Sobre a palavra de Deus, me apresentando Jesus, sem jamais cobrar de mim alguma coisa. E por várias vezes eu cheguei na igreja lá com um bafo de cerveja, né? Não foi uma nem duas, foi várias vezes. Mas ao longo do tempo, com os ensinamentos, com o estudo da palavra, eu também comecei a fazer questionamentos, né? Queria questionar Ellen White. Por que Ellen White é uma profetisa? Aí o que eu fui fazer? Peguei os livros da Ellen White, fui estudava o livro dela, estudava a Bíblia, pegava outro livro e estudava, até que um dia eu cheguei e falei, mas ela fala tudo que está na Bíblia. Aí eu falei, puxa, eu estou respondendo para mim mesmo, né? Então a Bíblia diz que o profeta fala daquilo que está na palavra de Deus. Então eu entendi o ministério profético de Ellen White e o Espírito Santo foi me transformando. E a minha natureza de liderança, de participar de todas as coisas, eu fui a cada dia me dedicando mais ao estudo da Bíblia, a aprender sobre a palavra de Deus, aprender a dar estudo bíblico, e fui abandonando paulatinamente a bebida. E graças a Deus, eu consegui, pela graça de Deus, parar de beber, abandonar a bebida e focar na palavra de Deus e no cuidado com a minha família. E as minhas meninas já estavam grandes, né? Começaram a participar de desbravadores, né? E o irmão Jair Francisco, eu ali na classe da escola sabatina, já viu que eu falava muito, né? Falou, você vai começar a coordenar a nossa classe. Eu falei, não, de jeito nenhum. Aí virei professor de escola sabatina. E mais um pouco à frente, o irmão Nego falou para mim pregar. E quando eu comecei a pregar, qual foi o tema que me levou à pregação? Um dos temas que eram de maior dureza para mim. Um período da minha vida, quando eu perdi a minha mãe em 95, eu perdi meu pai em 93, a minha mãe em 95, eu fiquei extremamente abalado com a perda da minha mãe.
Eu volto lá nesse momento porque ele vai fazer um link com esse momento de começar a virar um pregador. Eu sofria muito por causa da morte da minha mãe. E esse era um dos motivos também da bebida. E quando eu conheci a palavra de Deus, e ela foi me mostrando da esperança da breve volta de Jesus, e que na volta de Jesus ele nos traria os nossos queridos, essa esperança é que me move até hoje. Então, eu, alicerçado nessa esperança, né, e no conhecimento e na ajuda dos meus irmãos, principalmente pela aceitação da minha pessoa como eu era, o Espírito Santo me transformou. E eu comecei a pregar. Qual não foi o primeiro tema de sermão meu? Eu falava sobre a morte e sobre a esperança da ressurreição. E a minha família me acompanhava em todas as igrejas que eu pregava em Campo Grande. Eu preguei mais de 20 vezes sobre a morte. A minha família já não aguentava mais me acompanhar, porque sabia qual era o tema da pregação. Depois eu fui desenvolvendo e consegui hoje já pregar outros temas. Mas é importante para mim, para nós, o testemunho, porque a nossa vida é feita de altos e baixos. E o Espírito Santo, a palavra de Deus, nos prepara para os maiores desafios da nossa vida. As coisas mais difíceis que a gente acha que vai passar e que não é capaz de suportar, é essa palavra maravilhosa, esse Deus maravilhoso, esse Espírito Santo e esse ensino nos promove e nos fortalece para passarmos por essa dificuldade. A minha filha mais velha, Jéssica, ela teve muitos problemas na vida dela em função da separação. E ela teve 3 maridos. E nesse relacionamento, por várias vezes, né, ela teve problema e várias vezes eu fui até lá para buscá-la, para trazer para cá. Ia, voltava. Foram anos e anos nessa luta de ajudá-la, né, a trilhar um caminho tranquilo, um caminho de paz, mas não era possível. Ela teve 3 casamentos e 4 filhos. Eu tenho 4 netos, 2 meninas e 2 meninos. Então, ela teve muitos problemas. Então, a nossa separação, o relacionamento dela familiar e tudo isso criou nela uma fraqueza espiritual, coitada. E ela, agora em 2015, ela simplesmente abandonou a família e sumiu. E as pessoas preocupadas, cadê a Jéssica? Ela se juntou com algumas pessoas e começou a se envolver com drogas. Eu fui várias vezes lá em Belo Horizonte tentando trazer para cá, com mais os irmãos dela lá, com a família dela, com a outra irmã dela, com a Janessa, tentando tirá-la desse caminho. E ela não tinha forças para sair. E tentamos de todas as maneiras. E em novembro de 2015, eu tive a triste notícia de que ela fora morta lá em Belo Horizonte, por causa de problemas com o traficante e com o envolvimento que ela tinha. Foi um dos maiores baques da minha vida. E eu tenho certeza que se Deus, se Jesus Cristo, o Espírito Santo, e a sua palavra e a sua esperança não tivesse arraigada no meu coração, eu não teria suportado. Porque perder pai e mãe é normal, é natural. Mas você perder uma filha da maneira que eu perdi, e com toda a luta que eu tive durante quase 30 anos, tentando ajudá-la, tentando tirá-la dos caminhos errados, juntamente com a família, com as irmãs, todo mundo tentando fazer o melhor para ela, a perda dela foi um baque. Mas pela graça de Deus eu fui fortalecido por essa esperança, por essa palavra de Deus maravilhosa que nos ajuda e nos dá condições de passar por dificuldades que a gente nem imagina. E eu tive a oportunidade de dar o maior testemunho da minha vida, que foi abrir a palavra de Deus e falar de esperança ao lado do caixão dela.
E eu sei que a vida da gente, ela realmente é um sopro. Mas nós necessitamos desse Deus maravilhoso para que esses momentos que nós estamos sujeitos a passar nesse mundo de pecado, que o inimigo está aí rodeando a nos derrubar nas nossas fraquezas, nos nossos pecados, nas nossas dificuldades. Deus nos dá força. E nesse momento eu consegui abrir a Bíblia, falar do amor de Deus, falar da esperança da ressurreição, e junto com as minhas outras filhas, levar aquele caixão para o seu leito de descanso, cantando porque ele vive. Porque é essa esperança que move o cristão. Essa certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Dessa esperança que nos dá condições de continuar a caminhada. Eu sei que às vezes a alegria que a gente tem, que a gente demonstra, as pessoas, normalmente a gente não sabe o que vai dentro do coração das outras pessoas. A gente vê o exterior. Mas nós conseguimos, apesar das dores, apesar das dificuldades, estarmos felizes, podemos ser felizes. Hoje eu digo que eu sou feliz porque eu tenho essa esperança. E é nessa esperança que baseia a minha fé. Nessa esperança em Cristo Jesus, na palavra dele. Uma palavra uma promessa de quem não mente. Uma promessa do Criador. Que ele vai renovar todas as coisas. Que ele vai nos dar nossos queridos que se foram. E eu quero, com esse testemunho, dizer para vocês que hoje o meu trabalho na causa de Deus, ele é um dos pilares que fazem com que essa esperança seja fortalecida. E essa história de vida é para mostrar que dificuldades vêm e vão, mas que se nós estivermos apegados a Deus, confiando nas promessas dele, seguindo os caminhos de Cristo Jesus, na leitura da tua palavra, no estudo da tua palavra, na comunhão com os irmãos, na presença nos cultos, em todos os momentos em que, se for aberta a palavra de Deus, estar presente, nós podemos vencer as dificuldades, nós podemos superar todos os problemas, até os mais impossíveis, nós podemos superar, porque é nessa base, nesse alicerce que é Cristo Jesus, nós podemos ter a certeza de que vamos vencer todas as batalhas e que o inimigo jamais conseguirá nos superar, porque nós estamos ao lado de Cristo, um vencedor, aquele que fez todas as coisas, que criou todas as coisas e que vai restaurar todas as coisas. Por isso, meu irmão, quero deixar aqui uma mensagem para você, de esperança, de busca. Se você que está afastado de Deus, você que está fora dos caminhos de Deus, essa é a oportunidade, é o hoje, o agora. Não podemos adiar a nossa decisão de estar ao lado de Cristo. Se você está estudando a Bíblia, está indeciso, eu me batizo ou não, eu me entrego ou não, não pense duas vezes, meu irmão. Se jogue nos braços de Cristo, porque só nele nós temos a esperança, a fé, a força para vencer todas as batalhas. Hoje eu sou uma pessoa renovada. Eu sou uma pessoa que tenho fé, tenho esperança. E a minha alegria, o meu jeito de ser, ele é verdadeiro. Porque o que está exteriormente, está internamente. Porque eu tenho a esperança. E o perdão que Cristo me deu, é o mesmo perdão que eu concedi àqueles que fizeram mal à minha filha. Que eles possam encontrar esse Jesus, para que Deus o perdoe, para que eles também possam receber a vida eterna, assim como o ladrão na cruz. E o perdão, meus irmãos, o perdão é a maior
alegria que pode existir, porque através deles você se fortalece, você se alimenta e ele vem da palavra de Deus, do poder do Espírito Santo. Que Deus abençoe sua vida e sua família e que nós possamos, muito em breve, ver nosso Jesus voltar e estarmos juntos nas mansões celestiais. Muito obrigado.